Continua o nosso giro com os analistas da Jovem Pan News. Vamos com Cristiano Beraldo sobre a reunião ministerial. Beraldo, quais os principais pontos que chamaram a sua atenção desta reunião do presidente Lula com os seus ministros? Algumas chamadas, algumas broncas do presidente e também uma brincadeira de mau gosto com o ministro da Justiça. Queria a sua avaliação. Pois é, Caniato, a gente teve... A Polícia Rodoviária Federal cometeu uma atrocidade contra o Genivaldo de Jesus, em Sergipe, que faleceu dentro de uma viatura. Ali houve uma ação por danos morais coletivos e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu fazer um acordo, vejam, de 120 milhões de reais para ONGs, Educafro e outras, que vão receber esse dinheiro com a justificativa de fazerem um trabalho de esclarecimento contra a discriminação e etc. A família do Genivaldo está chupando o dedo, até hoje não viu um centavo, mas as ONGs já estão lá com mais de 100 milhões de reais. A gente teve o caso do Nelson Piquet, que fez um comentário ofensivo contra o Hamilton, aquele piloto de Fórmula 1 inglês. O Hamilton não fez absolutamente nada contra o Nelson Piquet, mas ONGs entraram com uma ação de danos morais coletivos contra o Nelson Piquet e conseguiram 5 milhões de reais. Você teve aquela senhora que estava com uma mochila muito grande dentro de uma aeronave, se não me engano, da Gol Linhas Aéreas. Os comissários de bordo criaram um caso ali com ela. Ela, se não me engano, por ordem do comandante, foi retirada do voo. E aí, ONGs entraram contra a Gol Linhas Aéreas pedindo 20 milhões de reais por danos morais coletivos. Tivemos na semana passada aquela cena que, em todos os aspectos, ela é lamentável, um sujeito amarrado, uma polícia militar tem que ter equipamento para trabalhar. Aquele sujeito que cometeu um crime, ou havia suspeito de ter cometido um crime, deveria ter sido algemado e não amarrado, mas ele foi amarrado. E aí, ONGs entraram pedindo 500 milhões de reais de danos morais coletivos contra o governo do estado, inclusive o padre Júlio Lancelotti, que agora entrou na onda. Então, Lula hoje fez uma piada gordofóbica, cometeu uma ofensa. Se fosse ao contrário, se fosse alguém de direita fazendo esse tipo de piada contra alguém obeso, a esquerda estaria em polvorosa, provocando não só o cancelamento de rede social, que eles são muito bons em fazer isso, mas certamente essas ONGs que estão por aí já estariam pedindo indenização de centenas de milhões de reais, talvez mais de 1 bi, afinal de contas, trata-se do presidente da República, o chefe da União, o orçamento mais poderoso do Brasil. Bom, mas isso não vai acontecer porque o Lula pode tudo. O Lula, inclusive, pôde cometer atos que foram descobertos pela Lava Jato. Foi condenado com uma condenação que foi confirmada em outros tribunais, foi para a prisão e depois saiu de lá. Foi candidato, presidente da República. Porque havia ali um detalhe. O detalhe parece que apagou tudo que foi descoberto que houve durante os governos do PT. Essa é a realidade que a gente vê. E aí, para que Lula foi eleito novamente, terceira vez presidente da República, para dar essa declaração que ele deu na sua reunião ministerial de 6 horas, porque tem tanto ministro que se cada um falar 10 minutos, essa é a expectativa de tempo de uma reunião ministerial. E não pode nem levantar, porque ele deixou isso claro, não tem pausa para almoço. Imagina você ficar 6 horas ouvindo 37 pessoas falando, você vai prestar atenção no quê? Qual é o debate? O que de produtivo se tira de uma reunião ministerial dessa? Absolutamente nada. Mas aí Lula faz uma revelação essencial para a gente entender o tamanho do nosso problema. Ele diz que os ministros não podem ter ideias, não podem ter novas ideias. E deixa claro que este governo é um governo que chegou lá sem propósito e sem proposta. Ele disse que eles têm que fazer o que já está aí para fazerem. Mas o que está aí para fazer? E porque ideia é algo que muitas vezes permite que as pessoas executem determinados projetos de uma forma melhor, mais eficiente, mais avançada. Entretanto, a gente vê o que aconteceu com as ideias que surgiram nesse governo. A ideia de revogar a reforma trabalhista, a ideia de revogar o marco do saneamento, a ideia de taxar as pessoas que compram coisas das Shopee, Shein, etc., chinesas. A ideia
de se colocar um imposto no Pix. Essas grandes ideias, aliás, ideias que eu acho essa fantástica, passagem aérea para aposentados de R$200. Pegue o seu celular, se dê esse trabalho, pegue seu celular, entre numa site de empresa aérea nos finais de semana, todo final de semana tem promoção e essas promoções já te permitem comprar passagens por R$200 ou menos. Quer dizer, são essas invencionices. E Lula não quer ideia absolutamente nenhuma, porque ele está vendo que nem aquelas poucas que ele teve, ele está conseguindo executar. Então, nós estamos simplesmente estagnados com esse governo que não sabe para onde vai, que está turbinando o gasto público e não está dando um horizonte para a população brasileira que está altamente endividada, está ficando desalentada porque muita gente já cansando de procurar emprego porque não acha. A gente viu o governo gastar R$1,5 bilhão com incentivos fiscais para a indústria automobilística. E o que aconteceu? A GM de São José dos Campos anunciou não só paralisação na sua produção, mas que vai suspender o contrato de trabalho de mais de 1.200 funcionários. Essa é a realidade do Brasil hoje. E o Lula está lá fazendo piada gordofóbica. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas também vai trazer a sua leitura sobre essa reunião ministerial, reunião longa, né, Dantas? Lula fez cobranças aos ministros, pediu planos de ação e teve essa proibição de eles terem novas ideias. Queria, claro, sua análise. Ele fez ali uma série de colocações importantes que mostram que foi um tiro no pé colocar um governo com 37 ministérios. É impossível você fazer um gerenciamento desse porte. E aí os problemas estão expostos, justamente numa crise de governabilidade. É lógico que ele não vai admitir isso. Fica tentando jogar ali, transferir a culpa para os próprios ministros, né? Então, ninguém pode ter mais ideia, tudo bem. Mas também as ideias que foram postas também não foram executadas. Então, ele escolheu mal os seus ministros. Não só escolheu muitos ministros, como escolheu mal esses ministros. E são ministros que também, segundo ele, falam demais, porque ele, em determinado momento da entrevista, da coletiva, da parte aberta, que houve transmissão ali, que a gente ficou sabendo, ele também disse que, olha, não, se vocês tiverem que anunciar qualquer coisa, falem aqui com Pimenta, falem com o SECOM primeiro. A gente tem que profissionalizar isso, tem que fazer, tem que dar a visibilidade correta. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: parem de ficar cada um anunciando o seu próprio projeto, tentando fazer política. Qual é o problema? Esse problema está na origem do governo. É um problema de você colocar... primeiro, o Lula, ele agora, só recentemente, que ele falou abertamente ou sinalizou que pode concorrer a mais um mandato, para tentar justamente pacificar o que está acontecendo dentro do governo, que é uma concorrência interna. Quando ele coloca essa quantidade de ministérios e no topo desses ministérios nomes que tem ambição de sucedê-lo, ele promove essa concorrência interna, que é uma concorrência ruim, deletéria. Por quê? Porque fica um ali tentando derrubar o outro. Não é tentando um construir, apresentar um trabalho melhor do que o outro. É um tentando derrubar o outro, tentando se colocar mais, né? A própria visibilidade que o Flávio Dino vinha tendo, né, com as entrevistas constantes dele, começou a provocar uma ciumeira danada. Aí o Flávio Dino já tirou o pé, já recuou um pouco, já parou de ficar dando entrevista toda hora. O Rui Costa, que é um personagem, né, tem aí a função de gerente da Esplanada, ele também ele é criticado não só pelos ministros, pelos colegas de Esplanada, mas também pelas lideranças partidárias, porque ele não libera as verbas necessárias, as emendas solicitadas, não dá andamento, não dá encaminhamento às nomeações. O Padilha hoje reclamou na entrevista, nessa reunião ministerial, reclamou ali entre os seus pares de que tem uma lista com mais de 400 nomes de pessoas que precisam ser nomeadas nos ministérios, que foram indicadas pelas lideranças partidárias, mas que simplesmente não são nomeadas, a burocracia nem anda, né? Não são nem analisados os currículos, não são feitos os encaminhamentos, então nada funciona, o governo está parado. Ministros políticos, no geral, hoje, parecem dedicados a fazer muita política de rede social e de mídia e fazer pouco trabalho interno, né? O trabalho interno não adianta, é um trabalho muitas vezes silencioso, que só vai dar resultado dali a alguns meses. E com 6 meses de governo, você tem um governo que
mostrou muito pouco e se demonstra incapaz de colocar políticas públicas originais na mesa. Tanto é que o que a gente tem visto desde a posse é um presidente que a cada semana tenta anunciar uma coisa nova, ele que está aí reclamando dos ministros, mas ele toda semana tenta anunciar uma coisa nova, tenta ter uma agenda positiva, tenta reciclar programas que já foram utilizados, já foram executados no passado, alguns bem-sucedidos, outros não, mas que ele tenta reciclar. Por quê? Porque ele precisa mostrar alguma coisa. Existe uma ansiedade neste atual governo de estar sempre aparecendo na mídia, está sempre atuando, né? E não é assim que funciona a administração pública. Não é campanha política. Campanha política é isso, você está o dia inteiro no palanque. A administração pública não. Você tem que arregaçar a manga e botar a mão na massa e trabalhar. Então, é uma incompatibilidade e, de fato, inviabiliza qualquer gestão. O Lula também reclamou aí que os seus ministros não precisam ir aos estados, precisam avisar, né, os deputados, os senadores, os prefeitos, que quando fizerem qualquer tipo de visita, precisam aparecer, tirar foto junto, fazer ali aquela foto do santinho, né, para a eleição do ano que vem. E isso é uma queixa constante também lá no Congresso Nacional, que muitos deputados, muitos senadores falam: olha, o fulano foi lá, o ministro foi lá no meu estado, não avisou que ia, foi, anunciou o negócio, não convidou, não chamou, então é cada um por si. Nesse cada um por si, todos contra todos, né? Então, esse é o diagnóstico de um governo muito mal gerenciado, né? E muito superficial. E aí eu vou dar só um exemplo aqui, né, de como é tosco, como a gestão é tosca de uma maneira geral. Eu diria tosco, mas é um eufemismo para burro, né? Você ontem teve, por exemplo, a divulgação da nota de crédito da SIP, né, da Standard & Poor's, que é uma agência de risco, que faz classificação de risco, que elevou a nota de risco do Brasil, quer dizer, elevou a qualificação, né, melhorando a qualificação do Brasil no ranking de risco. E aí o Haddad, já nessa ansiedade, foi às redes sociais, já saiu dando entrevista, tentando se utilizar daquilo como se fosse algo resultado da sua gestão de 6 meses. E, na verdade, quando você lê o relatório, e eu li o relatório, publiquei um artigo no site da Jovem Pan, quando você lê o relatório, você vê que, na verdade, a agência ela se refere às reformas, assim, a consequência das reformas que foram feitas durante os governos do Temer e do Bolsonaro. E cita nominalmente a independência do Banco Central, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, várias das reformas que são necessárias para você enxugar o Estado, tornar o Estado mais eficiente, que é isso que essas agências avaliam. E alerta justamente para o atual perfil gastador desse governo, faz uma crítica feroz à PEC da gastança e quase que faz um apelo para que o atual governo tenha uma gestão pragmática junto ao Congresso, tenha uma abordagem pragmática. O que é pragmático? É o seguinte: tirar a ideologia de lado e tentar executar as políticas públicas necessárias para você fazer o seu governo, o seu Estado, a sua sociedade prosperar. Então, assim, chega a ser ridícula a manifestação do Haddad. Mais ridículo ainda é a imprensa festiva dando aso a isso, como se fosse realmente, parece que ninguém leu o relatório, e aí a gente descortina isso tudo, mostrando essa incompetência, esse amadorismo e essa ansiedade que parece dominar um governo que não tem o que mostrar, que não mostrou a que veio até agora. Perfeito, obrigado, Dantas. Ainda em Brasília, José Maria Trindade, qual foi a sua leitura dessa reunião do presidente da República com seus ministros? O que é possível falar sobre a relação dele com os chefes das pastas? Lula parece insatisfeito, Zé? Pois é, olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou de quilombolas ali, de 7 arrobas, o que dá ali cerca de 105 quilos. Foi uma confusão, uma turbulência, e isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Agora, o presidente da República fala de uma forma irônica e gordofóbica contra o ministro da Justiça. O ministro da Justiça é o mais respeitado em todos os governos. É o primeiro ministério criado no Brasil e é por isso que ele fica à direita ali, o primeiro ao lado do presidente. E veja bem, logo no início do governo, eu disse com todas as letras: esta é a primeira reunião de Lula com seus ministros, aquela da fotografia. Nunca mais. Houve essa reunião e ele não conhece os seus ministros. Eu desafio
o presidente Lula a falar o nome de todos os ministros aqui da esplanada. Não há quem consiga falar todos os nomes. Isto é um exagero. Todas as técnicas de gestão mostram que, no máximo, 23 ministros. Vários livros de administração falam em 5. Um general, ele comanda ali 5 subordinados que comandam outros 5 e assim por diante. É assim o processo de gestão. Quem tem um governo tão tumultuado assim e com tantas pastas não sabe o que está acontecendo, e é por isso que ele tem que limitar as ideias, senão dá confusão. Ou seja, um governo confuso, exagerado, gordo, e é por isso, senhores, que aumenta os impostos para sustentar essa gente aí que está nessa sala, nesta reunião absurda, onde o presidente não conhece os seus comandados. O presidente Lula não sabe o nome dos seus ministros. É um desafio.